Oi, gente! Hoje eu queria voltar a falar do Eliseu Visconti. Eu já falei duas vezes aqui no canal sobre esse pintor. Num primeiro vídeo, eu falei de um estudo de nu masculino que ele pintou em Paris na década de 1890. Nessa época, ele tinha ido para a Europa porque ele era pensionista da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele foi para estudar na Europa. E no segundo vídeo, eu mostrei um pequeno desenho onde ele reproduziu a Anunciação, que é um quadro do Dante Gabriel Rossetti, um pintor inglês da Irmandade dos Pré-Rafaelitas. Esse desenho provavelmente o Visconti pintou também na década de 1890, quando ele viu o quadro no museu lá em Londres. Agora eu quero dar um pulo aí e ir para 1928, para falar de uma tela chamada Garotos da Ladeira. Essa tela pode ter sido pintada em 28 ou talvez um pouquinho antes, porque a gente não sabe exatamente o ano em que o Visconti pintou essa tela. Só que, como ela participou da Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro em 28, ela não pode ter sido pintada depois de 1928. Gente, vale lembrar que essa obra foi feita mais de 30 anos depois daqueles estudos que a gente viu nos vídeos que eu já gravei antes. Ou seja, em 1928, o Visconde já estava numa outra etapa da vida dele. Ele tinha mais de 60 anos, tinha 3 filhos crescidos, que eram o Ivone, o Tobias e o Afonso, e ele vivia com a mulher dele, Luíse, em Copacabana, numa casa na ladeira dos Tabajaras. Nessa foto aqui, a gente pode ver toda a família reunida no jardim da casa. O Tobias está no canto esquerdo, ao lado dele tem a irmã, Ivone, aí depois vem essa vizinha com o bebê no colo, a Luísa e o caçulinha Afonso estão sentados e o Visconde de pé. Dessa mesma época, tem uma outra foto que a gente vê a Ivone, o Visconde, o Afonso, uma vizinha Luísa em frente da varanda da casa. Na exposição de 1928, o Visconde apresentou Garotos da Ladeira, só que tinha um outro nome, gente. O título original era Os Desenhadados. Eu vou voltar a falar dessa mudança do nome mais adiante. Mas agora eu queria mostrar as outras telas que ele apresentou na mesma exposição. A gente podia ver nessa exposição a Igreja de Santa Teresa, Para a Escola, que foi assim no catálogo da exposição, está assim, Para a Escola, só que hoje em dia a gente conhece como A Caminho da Escola, Retrato, que hoje em dia a gente conhece como Luíse, e a visita. Para a visita, quem posou foi a Ivone. A gente reconhece perfeitamente ela ali e é o portão da casa. A Caminho da Escola está hoje no Museu Nacional de Belas Artes e as outras 4 pinturas pertencem a coleções particulares. Só que é interessante, assim, a gente percebe que em todas elas têm uma fatura impressionista. Todas elas se situam ao ar livre, até mesmo o retrato de Luíse, né? O Visconde pega a mulher dele e colocou no jardim, resolveu pintar ela no jardim, ficou um retrato ao ar livre. E uma outra característica que a gente nota em todas as 5 telas é que todas elas registram cenas ou vistas do cotidiano do Visconde. 4 delas são situadas em Copacabana, ali nas imediações da casa ou na própria casa, e uma em Santa Teresa. Essa de Santa Teresa mostra um pedaço do convento de Santa Teresa que o Visconde via do ateliê dele. Ele tinha um ateliê na Mendes Sá e dali ele conseguia ver. Ele pintou várias vezes, na verdade, esse convento. Nessa época, gente, 1928, o Visconde era um pintor muito experiente. A carreira dele já estava super estabelecida, ele tinha pinturas decorativas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro desde o início do século XX. Uma delas na Sala de Espetáculos, que estava lá desde, tá, né, até hoje, lá desde 1908, e outras no Foyer do Teatro, que estão ali desde 1916. E o público e a crítica, que era divulgada nos jornais desse período, falavam de Visconde como um mestre da arte brasileira, e todos enfatizavam sempre o papel dele como introdutor do impressionismo no país. Na tela Garotos da Ladeira, dá para a gente ver claramente o quanto que o Visconde conhecia da pintura impressionista francesa. Todas as características do impressionismo estão aqui. Em vez de um desenho linear, né, contornando cada um dos objetos e pessoas, toda a pintura é construída com manchas. Repara, a gente não vê os detalhes, a gente não vê a narizinho, a boquinha, o olhinho no rosto das pessoas. A gente percebe os volumes pelo contraste de luz e sombra. E as manchas são justapostas, ou seja, elas ficam ali lado a lado e vão criando com isso um contraste, uma vibração. As áreas de cor, elas se tocam nas bordas, mas elas não se misturam completamente. É isso que vai criar uma sensação de alguma coisa viva, fresca, luminosa. E as pinceladas, elas são bem marcadas, né? São fragmentadas. Dá pra gente ver claramente o trabalho do pincel. O pintor não tentou esconder isso. A gente enxerga o processo da pintura acontecendo ali na tela. Todas essas características que eu estou chamando a atenção de vocês são típicas do impressionismo. E tem mais.
A paleta de cores muito clara, né, e vibrante, essas cores são uma característica também muito comum do impressionismo. E repara nas sombras. Em vez do Visconde pegar o preto para misturar com as cores para fazer a sombra, ele usou sombras coloridas, né, azulados, lilasos, que é um efeito típico também, muito usado pelos impressionistas. Mas antes de eu continuar a falar dessa obra, eu queria tocar numa outra questão, que é a classificação do Eliseu Visconti como pintor impressionista. O primeiro impressionista brasileiro. Foi assim que ele ficou conhecido na história da arte do Brasil. Mas como será que ele mesmo se definia? O que ele dizia sobre a sua pintura? Uma fonte importante sobre o que ele pensava da sua arte se encontra num livro chamado A Inquietação das Abelhas. Esse livro foi publicado pelo Eugênio Costa em 1927 e reuniu uma série de entrevistas que o Angione tinha feito com vários artistas brasileiros ao longo do ano anterior. E quando o Angione estava no ateliê do Visconti para entrevistá-lo, ele diz que viu no canto do ateliê duas telas de técnicas diferentes. E aí ele perguntou: a qual escola o senhor se filia? O Visconti respondeu: eu sou presentista, porque a arte não pode parar. Ele disse que não era nem passadista, nem futurista, e por isso procurava ser presentista, um pintor que pinta o presente, a moda da sua época. Foi assim que ele explicou o que era presentista, essa palavra que ele tinha inventado. Na verdade, gente, o Visconti, ele achava que seria uma limitação um artista se prender a um único estilo, a um único movimento. Ele foi absorvendo várias tendências artísticas para criar uma linguagem própria, pessoal dele. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele assumiu a presença do impressionismo nas suas obras. Por exemplo, em março de 1936, o crítico de arte Flecha Ribeiro escreveu para o Visconti pedindo uma obra sua de técnica impressionista, para ilustrar um artigo que ele estava preparando e que ia ser publicado no mês seguinte. Vamos ler a carta que Flecha Ribeiro enviou para o Visconti. Meu caro mestre e amigo, saudações. Devendo sair no próximo mês, na Ilustração Brasileira, um estudo sobre o impressionismo no Brasil, pedi-lhe o favor de entregar ao portador um trabalho seu dessa técnica, com que seria honrado aquele estudo. Muito grato, do amigo Flecha. E ele acrescenta o PS. É para tricromia. Tricromia significa que a foto do quadro seria reproduzida em cores na revista. O artigo foi publicado na Ilustração Brasileira em abril de 1936, com o título A Revolução Plástica na Arte Brasileira. E o quadro do Visconti foi reproduzido na revista. É Os Deserdados. Foi esse quadro que ele escolheu. Só que a gente percebe que aqui há uma mudança no nome. Em vez de Os Deserdados, o título abaixo da imagem foi Os Garotos da Ladeira. Essa mudança parece que ocorreu pela primeira vez nessa publicação. A gente só não sabe se essa foi uma iniciativa do próprio Visconti, se foi o Flecha Ribeiro ou os editores da revista, mas o fato é que essa mudança acabou influenciando os historiadores da arte que escreveram sobre essa obra, até bem recentemente. Então, os comentários, em vez de perceber uma condição de pobreza do grupo de crianças moradoras da favela que estava se formando no Morro dos Tabajaras, os comentários ressaltavam a alegria, a jovialidade das crianças, as brincadeiras, inclusive percebendo naquelas redes para caçar borboletas, puçais, né, para usar um nome apropriado, eles diziam que aquilo era uma brincadeira infantil. Eu mesma, gente, eu confesso que eu cheguei a escrever sobre esse quadro dessa forma. Bom, tem uma figura que não deixou de ser percebida como um relato da vulnerabilidade social do grupo. É a mulher, essa que é a única adulta, tem um chapéu na cabeça, que está olhando para o pintor. Ela tem uma das mãos no queixo, pensativa, na outra mão ela segura um balde. Um balde que ela veio encher de água na bica, que a gente vê na esquina. Esse trecho da rua, o Visconti via todos os dias, porque era a esquina em frente à casa dele, na ladeira dos Tabajaras. Ele tinha se mudado para ali, para essa ladeira, em Copacabana, em 1910. E na década de 1920, uma pequena comunidade começa a se formar na parte alta do morro. Um lugar sem água encanada ou sistema de esgoto sanitário. Esse era o início da favela da ladeira dos Tabajaras. Pelo relato do Tobias d'Angelo Visconti, o filho do pintor, era comum ele e seus irmãos brincar com as crianças, os garotos das vizinhanças, que vinham brincar no jardim da casa deles. Ele, inclusive, diz o seguinte, né, o Tobias, que as últimas grandes borboletas azuis de Copacabana tinham vindo se refugiar no jardim. Então a gente pode imaginar essas crianças que o Visconti pintou ali no quadro como as mesmas crianças que costumavam vir frequentar o jardim da casa dele e brincar com os filhos dele.
Mas eu queria falar agora um pouquinho sobre essa questão das borboletas. E quem vai ajudar a gente a falar sobre isso é o pesquisador Alcimar do Lago Carvalho. Ele é do Museu Nacional da UFRJ e escreveu um artigo sobre isso. O Alcimar traz uma nova luz para a gente entender o contexto social desse quadro do Visconti. Ele pesquisou os souvenirs para turistas, souvenirs que eram feitos com asas de borboletas e que foram super comuns entre as décadas de 1920 e 1970 no Rio. Eram objetos de madeira, como caixinhas, tabuleiros de jogos, cinzeiros, quadros, bandejas. O mais comum eram essas bandejas, que traziam paisagens da cidade feitas com as asas das borboletas. Em especial, as asas das borboletas azuis, que eram muito cobiçadas pelos produtores desses souvenirs. No seu artigo, Alcimar Carvalho cita diversas fontes de época que denunciam um grave problema, tanto ecológico quanto social, da Butterfly Industry, indústria das borboletas, que estavam dizimando as borboletas e aliciando as crianças. O comércio dessas lembranças para turistas tinha crescido muito na década de 1920, logo após a Exposição Internacional do Centenário da Independência, que impulsionou o turismo na cidade do Rio. Atravessadores pagavam as crianças pobres que caçavam as borboletas, inclusive estimulados por suas famílias, porque viam nesse negócio uma forma de complementar a renda. Num artigo para a revista Tico Tico, que era uma revista voltada para crianças, em 21 de novembro de 1928, Raquel Prado dizia que as borboletas estavam sumindo das matas, e isso porque o mercantilismo industrial, que tudo envenena e aniquila, em troco de alguns níqueis, corrompe a alma infantil dos nossos garotos, pedindo-lhes a caça a tais insetos, que são as lindas borboletas de asas azuis. Vós que ledes o Tico-Tico, deveis ensinar aos pequenos garotos da rua, aqueles que não vão à escola nunca, que nem a troco das maiores moedas devem dar caça aos insetos e pássaros. Bem, com essas informações, a gente olha para o quadro do Visconti com um outro entendimento. O título Os Deserdados faz agora todo sentido. A obra é mesmo uma denúncia da realidade que ele via da porta de casa. É interessante a gente ver alguns outros quadros nos quais ele pintou o canto da rua com a bica d'água, a ladeira e as crianças. Aqui a gente vê o muro com as bananeiras por detrás e a bica na esquina. Os postes, a tampa de bueiro no canto direito, registram que os benefícios de luz e esgoto chegavam até essa altura da ladeira. Já para os moradores do alto do morro, que não tinham água encanada, restava recorrer à bica. Essas outras duas pequenas telas são estudos que o Visconti fez para os personagens. Na primeira, as três crianças são exatamente as mesmas que a gente vê na versão finalizada. O garotinho de gorro vermelho, as meninas, uma de branco, outra de rosa, todos com seus pulsais. E na segunda tela a gente vê 5 figuras, também presentes na composição dos Deserdados. O garoto de chapeuzinho branco, com a mão na cintura, a menina de cabelos presos mais à frente, a mulher, possivelmente mãe das crianças, que olha para o pintor, o menino sentado no alto do muro e a garotinha sentada na beirinha da bica, com os pés descalços balançando no ar. Eu acredito que o Visconti realizou esses estudos observando ao vivo, os personagens na rua. E na tela final ele reuniu todos numa composição única, acrescentando outras crianças, tornando o grupo mais compacto. Todo esse processo mostra a importância que ele deu a essa obra, fazendo esses estudos até chegar ao trabalho final. Eu queria observar ainda uma coisa que ficou faltando eu comentar. O destaque que o Visconti dá às folhas das bananeiras. Nos 2 estudos na tela final, essa folhagem tem uma presença marcante, ocupando grande área da composição. E a gente pode admirar a maestria do Visconti ao reproduzir com manchas de vários tons de verdes, azuis, amarelos e ocres essa folhagem. Para concluir nossa conversa, eu gostaria de ressaltar que Garotos da Ladeira traz, como se pode ver, a marca do impressionismo francês, no uso das cores, das pinceladas, mas também demonstra a individualidade do artista ao retratar uma cena do cotidiano carioca, do cotidiano brasileiro. A pintura captura o momento presente, mostrando as condições de vida da comunidade local, e também expõe a intensidade da luz, a exuberância da vegetação tropical. Sim, Visconti era um presentista de fato, como ele se definiu, um observador da sua rua, do seu bairro, do Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro em transformação, nos anos de 1920. Quer saber mais sobre o tema? Na descrição eu deixei algumas sugestões de leitura e o link para o site oficial do Eliseu Visconti, que é uma referência essencial sobre a arte brasileira na virada do século XIX para o XX. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!